Bem-vindos todos a Magia Religare. Eu costumo dizer que o que a gente liga no céu, a gente liga na terra, o que a gente liga na terra, a gente liga no céu. Nós estamos no caminho do meio, buscando sabedoria para, se assim possível, surfar nessa vida ao invés de sofrer, né? Expandir a nossa consciência. E quem expande a consciência com sabedoria, ela não volta mais para o mesmo estado que ela estava. Porém, né, o nosso emocional, a nossa consciência emocional, ela anda conforme as coisas internas e externas fluem. Então, no vídeo anterior, eu estava falando sobre a importância do hábito da limpeza energética. E hoje eu vou falar aqui para você que está me assistindo o que no mundo externo e interno acontece ou tem que suja, né, esse nosso campo energético. E eu vou começar a falar para vocês e aí vai chegar um momento que vocês vão falar assim: mas Janaína, então tudo altera o nosso campo? Exatamente. Tudo altera o nosso campo. E aí que entra a inteligência emocional. Por quê? E o conhecimento. Porque quando você tem conhecimento de tudo que altera, né, que está no externo e altera o teu campo, e tudo que está no seu interno que altera o seu campo, você vai adquirir o quê? Habilidades. Habilidades para lidar com esse mundo. Exatamente. É o que a gente precisa. A gente precisa de conhecimento, sabedoria sobre o externo e o interno para a gente conseguir surfar nesta vida. Porque nós temos um tempo aqui. E se a gente não vem com essa receita, né? Os nossos pais, nossos avós, é difícil uma família que tem o hábito de passar essa receita para frente. Então, quando a gente adquire esse conhecimento, a gente vai passando para os nossos. E aí a gente vai alterando o mundo. Olha que maravilha, né? Então, a importância dessas aulas daqui. E voltando lá, né? Porque senão eu me perco, tô sem script. Voltando. Então, a importância do autoconhecimento e da inteligência emocional. Autoconhecimento por quê? Porque todas as coisas internas que acontecem com a gente e altera as nossas emoções, altera o nosso campo vibracional, vai fazer a gente baixar nossas frequências. A inteligência emocional e o autoconhecimento andando juntos vão nos dar capacidades e habilidades de viver melhor na nossa bolha, ok? Só que a gente não vive sozinho, né? E nem é para viver sozinho, é para saber viver, né, com tudo e com todos. E aí o que acontece? A gente pega e adquire conhecimento do que é o outro e do que são as coisas que estão no externo que afetam a gente, ok? Então vamos começar por coisas simples, bem simples. Primeiro, eu vou te fazer uma pergunta. O que você mais foca no seu dia? Qual é a questão que fica lá martelando na sua cabeça o dia inteiro? Né? Ela é positiva ou ela é negativa? Outra questão. Se você tem costume de falar sozinha, essa falação, essa conversa, esse barulho seu interno, ou até externo, porque às vezes a gente fala com a gente mesmo,
ele é sobre o quê? Ele é positivo ou ele é negativo? Você percebe se você anda reclamando demais? Então já começa por aí. Tudo isso tem a ver com as nossas limpezas energéticas, né? Porque os nossos pensamentos, eles criam emoções que vão alterar as vibrações do nosso campo. E essas vibrações, elas atraem vibrações semelhantes que estão por aí no mundo. Então, se você está com uma vibração baixa, uma frequência baixa, essa vibração vai atrair outra vibração igual. E você sempre vai ter mais do mesmo. Deu para entender mais ou menos? Então vamos para uma listinha dentro de casa que faz com que a gente suje o nosso campo. Assistir filmes com violência, terror, filmes que abalam o nosso estado emocional pro negativo. Notícias, noticiário, tem gente que assiste noticiário o dia todo e só mudou de canal ou só mudou o horário, porque a notícia é a mesma, é vício. Aí pega, sai da televisão e vai pra internet pesquisar a mesma coisa que ouviu. Vai dormir escutando a mesma coisa que ouviu o dia inteiro. Então percebe, né? Olha só o ciclo só de notícia ruim que ela tá captando. As emoções dela, como é que tá? Como é que estão? É outra coisa que a gente tem frequência. Tem gente que vive na internet para saber notícia de fofoca. Fofoca. A vida do outro. O que o outro tá fazendo? Quer um cafezinho, gente? Então, percebe o que você procura na vida. O que você está procurando assistir? Como é que você passa o seu tempo? Isso tem a ver com o que você está emitindo. Às vezes a pessoa, ela acha que ela tem uma ótima vibração, né? Ela acha que ela está maravilhosa, né? Por quê? Porque ela não enxerga a bolha dela. Porque se ela enxergasse a bolha dela e ela falar, meu Deus, eu não posso sair de casa assim. Meu Deus, eu não posso fazer com que meu filho, meu marido, minha mãe, as pessoas vejam que eu estou com esse campo desse jeito. E ela ia fazer o quê? Se cuidar. Mas como ela não vê, né? Então ela acha que tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso. E não é assim, né, gente? Coitado daqueles que enxergam esse campo. Mas se não enxerga, tem quem sente, que é o que eu disse lá. Às vezes a gente tá do lado de uma pessoa que a gente se sente cansado, estafado. Nossa, que dá aquele desespero, não é? Por quê? Porque a natureza ela é perfeita. Ela é perfeita. Então, não existe vazio na natureza. Então, se está faltando aqui, a natureza vai repor de alguma forma. Então, se tem uma pessoa que está lá com energia boa, equilibrada, e chega uma que está com energia péssima, o que vai acontecer? Ela vai virar o vampirinho energético inconsciente. E aí eles vão o quê? Equilibrar, tirando desse e colocando nesse. E se as duas estão ruins, imagina o BO que vai ser aquela conversa, que vai ser aquele campo, o que eles vão atrair para aquele lugar. É por aí, entendeu? O que mais que a gente faz no nosso dia a dia? Ficar murmurando, ficar falando, reclamando, com muita preocupação na cabeça. É porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Ó. Reclamar, é clamar. 2, 3 vezes, vai saber quantas vezes, né? Para o universo. Aquilo que você não quer. Né? O que mais que afeta o nosso campo? Televisão, internet, música que você ouve, conversa, fofoca, pensamentos, né? E não adianta você se isolar de tudo. Não adianta, porque a tua mente,
Ela é o principal, né? E outra, a gente veio para esse planeta pra gente evoluir. A gente não evolui sozinho, né? Não existe evolução. Eu vou lá pro meio do mato, vou me enfiar debaixo de 3 pedras e eu vou ficar lá e vou passar meu tempo. Eu não vou me envolver com ninguém, a minha energia vai estar conforme a natureza e eu evoluir. Não, isso não existe, mentira. Não é assim que funciona. Então, você vê que tem várias coisas que acontecem que a gente mesmo é responsável, né? Então, o nome disso que nós vamos dar aqui na nossa aulinha é autorresponsabilidade energética. Então, você tem hoje, depois de assistir esse vídeo, a responsabilidade de cuidar do seu ambiente, da sua casa. O primeiro é seu corpo. Com o que você pensa, com o que você ouve, com o que você assiste, com o que você fala. Porque a gente terceiriza os problemas. É sempre o outro que faz, não é a gente. Então vamos começar pela gente, pelo nosso templo, né? Com o que a gente come. Ter uma alimentação mais saudável. Só que isso vai ficar para uma outra conversa, porque senão vai causar até polêmica, né? Porque entra veganismo, vegetarianismo, não é nada disso que eu vou falar de equilíbrio mesmo. Da nossa alimentação estar em equilíbrio, porque tudo que é em excesso faz mal. Tudo que falta faz mal, mas tudo que é em excesso também faz mal. Tudo tem que ter equilíbrio, né? Tomar conta dos nossos vícios. Vício de comer, vício de fumar, vício de beber. Também altera todo o nosso campo energético. Ah, não é para eu beber, não é para eu fumar? Olha, existe uma citação na Bíblia, que eu não vou lembrar qual é, mas é uma passagem que fala assim, que para você não se demorar na frente do copo. Não fala que não é para você beber. As várias vezes tem citações ali que falam que Jesus estava bebendo vinho, né? Então fala, tudo é equilíbrio, tudo. Agora, se você percebe que você é uma pessoa sensível e que aquilo não dá mais para você, que você precisa de uma mudança de hábito, que aquilo acabou, aquilo não faz mais sentido, né, para você, qual o problema de não fazer mais? Nenhum. Nenhum. Você precisa entender que o seu corpo fala, né? E o seu corpo, ele conhece mais você do que a sua mente, porque a sua mente te sabota, o teu corpo não. Então, se o seu corpo não está confortável, não está se sentindo confortável de beber, ele está falando para você. Mas a sua mente está falando, não, mas os seus amigos querem que você bebe, mas porque você fica mais divertida bebendo, ai, porque você é mais sociável bebendo. É a sua mente sabotando o teu corpo que tá lá assim, pelo amor de Deus, não aguento mais. Então isso faz parte de limpeza energética. Gente, tá o ó, eu me olhando nessa câmera aqui, sem filtro. Acabei de tingir meu cabelo, não nem sequei, tô sem maquiagem, mas tudo bem. Eu achei que era importante continuar a aula, né? Que eu comecei lá embaixo e eu tô testando também iluminações para esse canal aqui. Ver qual é o melhor lugar, porque eu não quero mais gravar no celular. Então eu tô vendo o lugar melhor para colocar aqui a minha outra câmera. Enfim, então falamos da parte do nosso templo. E aí, quando a gente começa a perceber, quando a gente começa a ficar com o nosso campo mais sutil, é que vem as partes mais engraçadas. Porque quanto mais sutil você fica, mais você sente o externo, mais sensível você fica. E aí que entra a tua habilidade e a tua inteligência. Ah, eu preciso ir num bar. Vai, minhas amigas querem ir num bar e eu vou no bar. Mas eu não bebo. Ou eu bebo, não importa. O que você vai começar a perceber? Se a energia desse bar A
é mais pesada do que a energia do bar B. E aí você vai escolher qual é o melhor lugar, qual é o melhor ambiente a se frequentar. Isso serve para lugares, para pessoas, objetos e tudo mais. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei assim que a gente adquire habilidades, né? Que viver nesse mundo é muito louco, é muito legal, mas ele é hostil. E a gente precisa de sabedoria e inteligência para conseguir viver melhor aqui. Porque, vamos lá, se a gente adquire sabedoria, né? Como é que funciona o externo? E isso tudo eu tô falando energeticamente, tá? Como é que funciona o externo? E você já trabalha o seu interno, as tuas emoções. Você já sabe o que é confortável para você, o que não é confortável para você, o que te faz bem, o que não te faz bem. Você consegue reagir melhor. Você reage melhor com o ambiente, com a sociedade. Isso se chama inteligência espiritual. Antes tinha, né, inteligência, o QI, né, depois era o QE, e agora é inteligência espiritual, porque essa inteligência espiritual, ela te dá uma capacidade e uma habilidade de surfar essa onda chamada vida. Porque até então era igual os vírus e as bactérias que eu falei no primeiro vídeo. A gente não tinha noção que existia. Hoje a gente tem. Então hoje a gente pode conseguir perceber que o que mais a gente agiu foi pelo lado primitivo. Foi as emoções do lado primitivo, porque a gente não usava a inteligência emocional para equilibrar ela, para ela sair. Não, vinha a raiva, vinha o impulso, vinha aquele alvoroço todo. E isso atrapalhava muito a nossa vida, principalmente a nossa vida social. E a gente precisa trabalhar, a gente precisa manifestar, não é isso? E a limpeza energética, a gente limpando o nosso ambiente, limpando a nossa casa, limpando a nossa mente, a gente consegue dar um novo rumo, uma nova visão. A gente começa a ter para a nossa vida. E a gente acaba realmente sendo mais ouvido do que boca. Porque a gente começa a prestar atenção no nosso modo operante de viver. E aí a gente percebe que muitas coisas que estão ali no externo e que a gente não aceita e que irrita e que incomoda, ela está ali como uma aula. Você pode olhar para aquela situação e entender que você não se encaixa mais lá. Que você aprender com ela, né? Aprender até a polir você de certa forma, mais e mais. Ao invés de se misturar com aquela situação que você não está gostando, ou de afastar ela, porque muitas vezes isso acontece no ambiente familiar ou no ambiente de trabalho, você coloca aquilo como uma escola. Viu como essa limpeza, ela abrange toda a nossa vida? Essa limpeza energética, ela é no estado espiritual, mental, emocional e física. Por isso que eu falei que aqui no canal Magia Religare, nós vamos trabalhar, nós vamos falar, nós vamos conversar sobre técnicas, tanto técnicas espirituais, holísticas, como ferramentas de PNL, de hipnoterapia, de inteligência emocional, mentes positivas, vamos falar de super-humanos. Porque nós, hoje, pra gente viver melhor, a gente precisa ser esse super-humano. E eu vou ensinar vocês junto comigo, né,
trabalhar a mente criativa e é transformar a nossa vida e surfar nessa onda. Tá? Se vocês estão gostando do que eu venho falar aqui, como eu disse, eu não estou com script, eu vou falando coisas soltas, né? Se vocês gostam do que eu estou falando, se tem alguma pergunta, se querem que eu fale sobre algo específico, coloca aqui nos comentários, tá bom? Então, dando uma recapitulada ali, você percebe que essa limpeza ela começa pela sua mente. Para limpar a sua mente, você precisa entender o que você está absorvendo, o que você está vendo, o que você está escutando e o que você está falando o tempo todo, né? Além disso, existe uma limpeza energética, que a gente fala limpeza energética, que é com incenso, com banhos. Por quê? Porque as plantas, elas têm uma sinergia, a energia delas é mais sutil. Então elas vão equilibrar esse ambiente, ela vai ajudar a limpar essas sujeiras. Lembra que eu falei no primeiro áudio, no primeiro vídeo? Essas sujeiras que estão no nosso campo. Então, por que às vezes as pessoas procuram terapeutas, né? Para fazer alinhamento de chakras, para fazer limpeza energética, porque é uma limpeza bem direcionada, é uma outra pessoa que vai fazer aquilo por você, vamos colocar assim, no teu campo que você não vê. Só que imagina que tudo isso que eu contei para vocês, tudo isso que eu falei para vocês, se você não fizer a sua parte, todo dia você vai ter que estar numa maca de um terapeuta. E aí vai chegar a noite e você não vai estar bem, porque se você não mudar o seu jeito de viver e o seu jeito de pensar, fica difícil. Ajuda? Com certeza ajuda, é uma ferramenta. Mas para mudança, a gente tem que trabalhar junto. Entendeu? Então, por isso que eu falo para os meus clientes, para os meus assistidos. Ah, Jean, eu quero fazer uma mesa de apometria. Né? Que a apometria é algo que mexe com outras vidas e todos os montes de campos. Ok, vamos mexer nisso, vamos trabalhar nisso. Só que vamos trabalhar junto. Porque aqui no Magia Religare, quem religa o espiritual, o mental, o emocional e o físico é você. Né? Eu só ajudo, eu só auxilio. Quem religa é você. Não existe pílula mágica, tá bom? Então, até o próximo vídeo com mais e mais e mais dicas e ensinamentos. Namastê!